Olá, querida professora, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Viaja Prof. Um espaço criado especialmente para você, que trabalha muito, ganha pouco reconhecimento financeiro e precisa fazer escolhas difíceis todos os meses. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar algo claro. Não conseguir viajar com o salário de professora não é falta de organização, nem falta de esforço. É resultado de uma renda limitada, de um custo de vida alto e da ausência de educação financeira voltada para o lazer e a qualidade de vida. Eu sei o que é lidar com salas cheias, metas, cobranças, faltas de recursos, desgastes emocional e ainda chegar em casa pensando que descanso é algo que não cabe no orçamento. Se você sente que trabalha o ano inteiro e quando chega às férias não consegue viajar, saiba que isso é uma realidade comum entre professoras. E é justamente por isso que precisa ser tratada com estratégia e não com culpa. O Viaja Prof nasceu porque eu também sou professora da rede pública e vivi essa realidade por muitos anos. E foi a partir da prática do planejamento e do uso inteligente das ferramentas certas que eu descobri que é possível sim viajar 2 vezes por ano, pagando pouco, sem estourar o salário e sem entrar em dívidas, usando estratégias financeiras, planejamentos antecipados e até o potencial das tuas próprias compras do dia a dia. Eu sou Rosângela Agripino, professora da rede pública e ajudo outras professoras a aprenderem como transformar renda limitada em experiências reais de viagens, com consciência, método e segurança financeira. E no episódio de hoje eu vou falar com você sobre uma frase que muitas professoras carregam no coração. Com o meu salário de professora, eu não consigo viajar. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas já sentiu o cansaço de um ano inteiro de doação, de responsabilidades, de contas que chegam antes do sonho. E esse episódio não é sobre culpa nem julgamento, é sobre acolhimento, consciência e novas possibilidades. Se essa frase te representa, fica aqui comigo, já me segue aqui e compartilha esse conteúdo com suas colegas, porque quando uma professora aprende a planejar melhor, ela ganha autonomia e a autonomia muda tudo. Mas o que é não conseguir viajar com o salário de professora? Não conseguir viajar porque tem o salário de professora significa trabalhar o ano inteiro dentro de uma rotina intensa, exigente e muitas vezes desgastante. Significa lidar diariamente com salas cheias, demandas emocionais constantes, cobranças que vão além do conteúdo pedagógico e uma pressão silenciosa para dar conta de tudo. Quando chega as férias ou os feriados, o corpo até pede descanso, mas a realidade financeira diz que é preciso ficar. É olhar para o calendário escolar e perceber que os períodos de pausa não se transformam em momentos de renovação, mas apenas em dias para recuperar o mínimo de energia e conseguir recomeçar. O descanso vira sobrevivência e não prazer. A viagem, que parecia ser um respiro, acaba sendo adiada mais uma vez. E não conseguir viajar com salário de professora também é viver com o orçamento sempre no limite. O dinheiro já chega comprometido, antes mesmo de cair na conta. É aluguel, contas básicas, alimentação, transporte, saúde, família, imprevistos. Tudo é urgente, tudo é necessário. E diante disso, cuidar do consigo mesmo vai ser empurrado para o final da lista. Com o tempo,
Esse adiamento constante gera um sentimento difícil de explicar. Não é só tristeza por não viajar, é frustração, cansaço acumulado e muitas vezes a sensação de que a vida está passando rápido demais, enquanto os sonhos ficam sempre para depois. Surge aquela pergunta silenciosa: eu trabalho tanto, por que eu nunca consigo? Também é comum que viajar comece a parecer algo distante, quase proibido. A professora passa a acreditar que viajar é luxo, que é só para quem ganha mais, para quem tem outro tipo de salário ou até outra realidade. E sem perceber, ela começa a se excluir desse direito, como se descanso e lazer e novas experiências não fizessem parte da sua vida. E não conseguir viajar, então, não é apenas não sair de casa, é não mudar de cenário, é não se permitir viver outras versões de si mesma, é não ter momento de leveza que ajuda a resgatar a tua alegria, a criatividade e o sentido da tua própria caminhada. E tudo isso acontece sem barulho, você continua sendo forte, responsável e comprometida. Você continua cumprindo suas obrigações, mas vai guardando dentro de si um cansaço que não some apenas dormindo alguns dias a mais. Se você se reconhece nessa realidade, é importante ouvir isso com clareza. Você não está sozinha, você não é desorganizada e você não falhou. O que acontece é que você vive em uma realidade que existe muito de você o tempo inteiro, mas quase nunca te ensinou que planejar e descanso e lazer e prazer também é parte da vida financeira. Você aprendeu a pagar contas, a se virar, a priorizar os outros, mas não a se priorizar sem culpa. Entender isso não é se vitimizar, é ganhar consciência. E é justamente a partir dessa consciência, desse olhar mais gentil para si mesmo, que novas possibilidades começam a surgir. Porque quando a professora entende que viajar não é luxo, mas cuidado, saúde emocional e qualidade de vida, ela começa a enxergar caminhos que antes pareciam ser impossíveis. E o que não é não conseguir viajar com o salário de professora? Antes de tudo, é importante dizer com clareza: não conseguir viajar com o salário de professora não é sinônimo de fracasso. E também não é sinônimo de falta de inteligência, desorganização ou incapacidade. Não conseguir viajar não é não saber cuidar do dinheiro. A maioria das professoras da rede pública sabem muito bem administrar recursos ilimitados. Você faz escolhas difíceis todos os meses, equilibra contas, lida com o imprevisto e muitas vezes ainda ajuda outras pessoas. E isso é competência, não erro. Não conseguir viajar não é falta de esforço. Você trabalha muito, trabalha além do horário, leva preocupações para casa, se envolve emocionalmente com os alunos, com a família e com situações que vão muito além da sala de aula. Se esforço fosse critério, você já teria viajado muitas vezes. E não conseguir viajar não é falta de amor próprio. Muitas professoras se culpam por desejar viajar, como se querer descanso fosse um egoísmo. Mas desejar viver melhor não significa que você não se valoriza. Significa que você está cansada de apenas sobreviver. Não conseguir viajar não é preguiça ou acomodação. Pelo contrário, muitas vezes é o excesso de responsabilidade que paralisa. Quando tudo depende de você, planejar parece mais uma obrigação em uma rotina já sobrecarregada. Não conseguir viajar não é não ter sonhos. Os sonhos existem. Eles só foram sendo adiados, colocados em segundo plano, porque a vida pediu urgência demais. Sonhar cansa quando parece distante, mas isso não quer dizer que o sonho morreu. Também é importante dizer o que não é não conseguir viajar com salário de professora. Não é que viajar não seja importante para você,
Não é que você não mereça, não é que você esteja pedindo demais. Na maioria das vezes, não conseguir viajar significa apenas que você nunca teve acesso a informações certas, no momento certo, numa linguagem que respeita a sua realidade. Ninguém te ensina que viajar pode ser planejado em partes, que existem estratégias, datas, escolhas e decisões possíveis, mesmo com o salário ilimitado. Você aprendeu a ser forte, a dar conta de tudo, a se adaptar, mas quase ninguém te ensinou que descanso é um planejamento, que lazer entra no orçamento, que viajar pode ser parte da vida e não um prêmio distante. Então, se hoje você ainda não consegue viajar, isso não te define. Isso apenas mostra o ponto da caminhada que você está. E entender o que isso não é, ajuda a tirar culpa, aliviar o seu coração e abrir espaço para algo novo. Porque quando a professora deixa de se julgar, ela começa a se permitir e aprender muda caminhos. Com calma, com respeito à sua história e no seu tempo. E por que você não consegue viajar com salário de professora? Não conseguir viajar com seu salário, professor, não é falta de vontade nem falta de merecimento. É uma realidade construída aos poucos. No dia a dia de quem vive fazendo malabarismo para dar conta de tudo. E eu sei que para você, professora, não conseguir viajar significa muitas vezes trabalhar o ano inteiro, se doando para os outros, e quando chega as férias, percebe que o descanso precisa ser adiado mais uma vez. Você olha para o calendário de feriados e pensa, quem sabe no próximo ano? Você sente o corpo cansado, a mente sobrecarregada, mas acredita que viajar é um luxo reservado para quem ganha mais. Não conseguir viajar com salário de professora é viver com um orçamento sempre apertado, onde as prioridades são contas, mercado, família, e o seu sonho acaba ficando por último. É você se acostumar e achar que isso é normal, não sair, não mudar de cenário, não se permitir viver algo diferente. E principalmente é carregar um sentimento silencioso de frustração, como se descansar, conhecer novos lugares, não fosse um direito seu, apenas um privilégio. Se você se reconhece nisso, saiba de uma coisa importante. Isso não define o seu valor, nem significa que você falhou. Significa apenas que você foi ensinado a sobreviver quando você merece viver. E a partir desse acolhimento, sem culpa e sem julgamento, que dão possibilidades e que não começa a aparecer. E tem uma pergunta que muitas pessoas, professora, me fazem com frequência. Por que eu não consigo viajar com meu salário de professora? Você não consegue viajar com seu salário não porque falhou, mas porque o sistema em que você vive torna-se difícil. E para você, professora, não conseguir viajar geralmente acontece por alguns motivos bem reais. Primeiro, porque o salário já chega com destino marcado. Antes mesmo de pensar em descanso, ele já está comprometido com aluguel, contas, mercados, transportes, remédios, filhos, famílias. Viajar vira o que sobra e quase nunca sobra. Segundo, porque você foi ensinado a colocar todo mundo na frente de você, a escola, os alunos, a casa, os outros. E quando pensa em gastar com uma viagem, vem a culpa. Será que eu posso? Será que não é exagero? Terceiro, porque viajar sempre foi apresentado para você como algo caro, distante, fora da sua realidade. Passagens caras, hotéis caros, datas impossíveis. Ninguém te ensinou que existem estratégias de planejamento e caminhos possíveis, mesmo com salário limitado. E por fim, porque o cansaço também pesa. Depois de um ano inteiro de desgaste emocional e físico, planejar parece mais uma tarefa, quando na verdade deveria ser o cuidado.
E se isso toca você, respira. Você não está errada, você não é fraca, você não é desorganizada. Você só não teve acesso às informações certas, no tempo certo, e vive numa realidade que exige muito e devolve pouco. E a boa notícia é, quando existe consciência, acolhimento e orientação, viajar deixa de ser um sonho distante e começa a virar possibilidade com passo a passo. E quais os efeitos colaterais que gera quando você, professora, não consegue viajar com o seu salário? Essa pergunta é profunda, porque não conseguir viajar não afeta só o bolso, afeta a sua vida inteira. Eu vou te responder essa pergunta com muito cuidado, do jeito que essa realidade merece. Quando você não consegue viajar com o salário que tem, alguns efeitos colaterais silenciosos começam a aparecer. Vem o cansaço que não passa, as férias chegam, mas o descanso verdadeiro não. Mudar de ambiente, sair da rotina, respirar outro lar, faz falta. E sem isso, o corpo até para, mas a mente continua exausta. Vem a sensação de viver só para cumprir obrigações. Trabalhar, pagar conta, resolver problemas e repetir tudo de novo. Sem pausa significativa, a vida começa a parecer ser só sobrevivência e não vivência. E vem a comparação e sentimento de exclusão. Ver outras professoras viajando, mostrando fotos, contando histórias, enquanto você pensa, isso não é para mim. Isso machuca, mesmo quando a gente tenta disfarçar. Vem ainda a desmotivação profissional, sem pausas reais de renovação. O amor pela profissão pode dar lugar ao desânimo, à irritação e até o adoecimento emocional. Se você sente ou já sentiu tudo isso, saiba, isso não é fraqueza. É o reflexo de anos dando muito de si, sem tempo, dinheiro ou permissão para se cuidar. Viajar para você não é luxo, é respiro, é saúde emocional, é reconexão com si mesma. E reconhecer esses efeitos já é o primeiro passo para transformar essa sua história. Professora, você sabe onde que você está errando por não conseguir viajar com seu salário de professora? Essa pergunta é importante, ela precisa ser respondida sem culpa e sem apontar dedos, porque não se trata de erro como falha, mas de caminhos que ninguém te ensinou. Quando você não consegue viajar com o salário que tem, professora, os erros mais comuns geralmente são os seguintes: acreditar que viajar é só para quem ganha muito, esse é o maior de tudo. Quando você acredita nisso, você nem tenta, o sono morre antes do planejamento começar. Você esperar sobrar dinheiro para viajar, porque com o salário de professora nunca sobra. Quando a viagem fica condicionada à sobra, ela sempre fica para depois. Pensar em viagens apenas como algo grande e caro, muitas professoras só consideram férias longas destino famoso de alta temporada e acabam não enxergando pequenas viagens possíveis ao longo do ano. Não usar o calendário ao seu favor, feriados prolongados, emendas, datas fora do óbvio, passam despercebidas e são justamente essas janelas que permitem a viajar gastando menos. Colocar a si mesmo sempre por último. As contas, as famílias, os outros vêm primeiro. O descanso vira negociável, quando na verdade ele é necessário. Nunca ter aprendido planejamento financeiro com folga e prazer. Você aprendeu a pagar contas, a economizar, a se virar, mas não a planejar momentos de alegria sem culpa. E deixa eu te dizer algo com carinho. Isso não te torna errada, desorganizada ou irresponsável. Te torna humana numa realidade que nunca te ensinou que você merece também viver bem. Quando esses erros são vistos como acolhimento e consciência, eles deixam de ser obstáculos e começam a virar pontos de virada.
Para encerrar, eu quero que você leve algo muito importante com você hoje. Não conseguir viajar com o salário de professora não define quem você é, nem diminui tudo que você já construiu. Você não está errada por se sentir cansada. Você não está exagerando por desejar viajar. E você não está sonhando alto demais por querer descanso, leveza e novos cenários. Viajar não é luxo, é cuidado, é saúde emocional. É uma forma de se reconectar com você mesma depois de um ano inteiro se doando para os outros. Talvez hoje você ainda não saiba como. Talvez ainda pareça distante, e tudo bem. O mais importante é você não desistir de si mesma. Se esse episódio falou com você, fica aqui comigo, porque existem caminhos possíveis, reais e acessíveis. E você merece viver mais do que só apenas sobreviver. Agora eu quero saber de você, professora. Essa frase já fez parte da sua vida? Com o meu salário de professora, eu não consigo viajar. Escreva aqui nos comentários. E se esse conteúdo te acolheu de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e nos vemos no próximo episódio do programa Viaja Prof.